Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é João Carlos, sou delegado de polícia e professor aqui no EJUF Concursos. A matéria que lecionarei para vocês é a matéria de Criminologia para o concurso da Polícia Civil. Vamos iniciar? Bom, primeiro então nós vamos ver a diferença de criminologia, política criminal e direito penal. E eu já quero que vocês comecem a fazer essa reflexão daí de casa. Estas disciplinas são disciplinas diferentes ou são disciplinas iguais? E vocês verão que elas são disciplinas que possuem seus conceitos próprios, mas na realidade os saberes se interrelacionam para transformação social. Tá ok? Então vamos iniciar. O que seria a criminologia? A criminologia ela reúne uma informação válida e confiável sobre o problema criminal. Traçando uma imagem global do fato. Ao estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, a criminologia reúne uma informação válida e confiável sobre o problema criminal, traçando uma imagem global do fato ao estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, vejam, pessoal, que a criminologia ela traz o quê? O substrato científico. Então, a criminologia traz o substrato científico. Por quê? Porque ela busca estudar todas as causas da criminalidade para compreender o complexo fenômeno criminal. Tá ok? E o direito penal? Vamos ver primeiro o que é o direito penal? O direito penal é um conjunto de normas jurídicas que define as infrações penais e as respectivas sanções. Então, o direito penal analisa a realidade sobre o modelo do prisma típico. Modelo do prisma típico. Por quê? Porque ele visa o quê? Fazer a subsunção do fato à norma penal. E a política criminal? A política criminal visa transformar as experiências criminológicas em estratégias assumíveis pelos legisladores
e pelos poderes públicos. Então, pelos legisladores, grifem aqui, e pelos poderes públicos. Então, vejam, pessoal, que a criminologia, ela entrega as ideias, enquanto a política criminal as executa. Executa, visando o quê? Transformá-las em normas penais. Então, vamos anotar essa frase aí. A criminologia entrega as ideias e a política criminal as executa, visando a criação ou transformação das normas jurídico-penais, que é o quê? Que é o direito penal. Então vejam, pessoal, né? Vamos analisar, por exemplo, o artigo 59 do Código Penal. Vamos pegar aqui, ó, como exemplo. Artigo 59 do Código Penal. Abram lá no artigo 59. O artigo 59 vai dizer que, na hora de dosar a aplicação da pena, o juiz deve levar em consideração o comportamento da vítima. O comportamento da vítima. Então vejam, pessoal, que hoje este artigo está aqui dentro do Código Penal, dentro do direito penal. Mas, há muito tempo, a vítima é estudada cientificamente pela criminologia, né? Então, tanto que há uma matéria dentro da criminologia chamada vitimologia. E essa matéria, vitimologia, acabou sendo encampada o quê? Como política criminal pelo legislador, que transformou em norma de direito penal. Ou seja, vejam então a interdisciplinariedade entre as ciências ou disciplinas. Bom, um outro exemplo, vamos abrir o artigo 16 do Código Penal. Vamos lá no artigo 16 do Código Penal. Vamos fazer a leitura dele? Olha o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Veja que o artigo 16 é uma norma de direito penal. Mas, há muito tempo, a reparação do dano é estudada cientificamente pela criminologia como algo, né, em que deve ser levado em consideração, porque o agente deve receber o quê? Uma pena menor em razão de ter reparado o dano. Isso acabou sendo encampado como política criminal pelo legislador, que foi transformado em norma de direito penal. Olha outro exemplo. Imagine, por exemplo, um criminólogo que realiza uma investigação criminológica em um determinado município, em que, em determinada área, há um grande número considerável de estupros ocorridos no período noturno. Olha a investigação criminológica. E ele chega à conclusão de que deveriam ser instalados mais postes de iluminação pública. Então, ele chega a essa conclusão cientificamente e propõe essa medida, que é encampada pelo poder público municipal, né? E é transformado o quê? Ele edita uma norma, por exemplo, determinando que se instale os postes de iluminação pública. Tá ok? Bom, vamos então para o nosso próximo slide e vamos detalhar um pouco mais, né? O que é aí a criminologia, o que é a política criminal e o que é o direito penal, tá ok? Bom, no material de vocês aí, então eu trouxe, né, ó, que a criminologia é um responsável, né, responsável por aportar um núcleo de conhecimentos seguros e fundamentados acerca do crime e do criminoso
da vítima e do controle social. Então veja que a criminologia interessa conhecer a realidade criminal, né, para buscar todas as causas, né, da prática delitiva. E a gente vai analisar um pouco agora as funções da criminologia. Então vamos lá. Criminologia, funções. Funções. A primeira delas é explicar e prevenir o crime. A segunda delas, intervir na pessoa do infrator. Intervir na pessoa do infrator. E a terceira função, avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. Então vejam que a criminologia ela busca as causas, né? Estuda cientificamente todas as causas do delito. Então, quais são as funções dela? Funções. A primeira, explicar e prevenir o crime. É claro, a criminologia busca explicar o crime e também qual que é a ideia mais importante que a criminologia busca, pessoal? A prevenção, né? O ideal é estudar todas as causas para se sugerir medidas que acabem, na realidade, por prevenir o crime. E se não foi possível prevenir o crime, pessoal? Se não foi possível prevenir o crime, nós vamos intervir na pessoa do infrator. E o que é essa intervenção na pessoa do infrator? A criminologia, na realidade, ela estuda medidas, ou seja, as melhores medidas de ressocialização do delito. Então, quais são as melhores medidas? Por isso que, se não foi possível prevenir o crime, ela busca, então, para aquele agente que cometeu o crime, ela busca a ressocialização, os melhores modelos de ressocialização. E, por fim, outra função da criminologia é avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. O que significa isso? Significa que, atualmente, a criminologia, além de buscar prevenir o crime, além da ressocialização, ela busca, na realidade, também, pessoal, por exemplo, uma assistência às vítimas. Então, por exemplo, a assistência das vítimas. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, aqui na Lei Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha traz diversas medidas que traz o quê? A assistência das vítimas. Por quê? Porque a ideia é o quê? Além de intervir na pessoa do infrator, se preocupar também com a vítima, né? Porque a vítima, para tentar restaurar todo o círculo social afetado pela prática do crime. Bom, e uma questão que já foi objeto, né, da prova da VUNESP, pessoal. Vamos pensar, a criminologia atualmente, ela erige-se em estudos críticos do direito penal? Vamos anotar aí. A criminologia na atualidade, podemos dizer que ela busca até questionar alguns tipos penais? E a resposta é que sim, né? A criminologia, como ela busca todas as causas da criminalidade, ela busca sim questionar alguns tipos penais. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, quando a gente estudar lá a teoria do labeling approach, a gente vai ver que, por exemplo, que as infrações menores de potencial ofensivo, né, os doutrinadores do labeling approach vai dizer que, na realidade, elas deveriam ser danos civilistas e não tratar isso na seara criminal. Né? Então, olha, a ideia é que ele acaba, né, questionando aí o próprio direito penal e algumas infrações penais, por exemplo, alguns
doutrinadores criticam, por exemplo, né, a lei dos crimes hediondos e por aí vai. Então, sim, na atualidade, coloquem aí no caderno de vocês, a criminologia busca questionar, sim, alguns tipos penais. Vamos dar outro exemplo? Por exemplo, a criminologia, muitas vezes, ela traz, né, medidas no sentido de dizer assim, olha, esse crime foi criado com apelo midiático, né? Então, na realidade, ele não deveria existir. Então, realmente, ela faz essa reflexão crítica sobre todo o sistema punitivo. Tá ok? Bom, então vamos para o próximo slide. O próximo slide a gente vai tratar da política criminal. Bom, e olha que eu trouxe aí para vocês uma frase que também já foi objeto, tá, de questionamento de prova. Essa não da VUNESP, mas lá da FUMARC. Então, para quem for prestar, né, futuramente também lá em Minas Gerais, poderá aí, né, já estar sendo preparado conjuntamente, tá ok? Olha só, política criminal é uma disciplina que estuda estratégias estatais para atuação preventiva sobre a criminalidade e tem como uma das principais finalidades o estabelecimento de uma ponte eficaz entre a criminologia, enquanto ciência empírica, e o direito penal, enquanto ciência axiológica. Está correta essa afirmação? Está, pessoal. A criminologia, a política criminal, como a gente já viu aqui, ó, ela faz isso mesmo. Olha aqui, ó, né? E o direito penal? Ela faz uma ponte eficaz. Olha só, qual que é a ideia da política criminal? Fazer uma ponte eficaz da criminologia entre o direito penal. Por quê? Porque aquilo que é estudado, como a gente já viu, cientificamente pela criminologia, né, deveria ser encampado como política criminal pelo legislador para virar direito penal, tá? Então, a política criminal visa transformar as experiências criminológicas em realidade por meio da consagração de normas jurídico-penais, tá ok? Bom, pessoal, e é isso que acontece muito na prática? Não é o que a gente vê, né? A gente vê na realidade um direito penal cada vez mais simbólico, né? Um direito penal que a mídia diz que tem que criar uma infração penal e vira direito penal, né? Um direito penal que a população sai na rua e lá vem outro crime dentro do direito penal. Então, muito raramente, né, hoje em dia, a gente está tendo essa interdisciplinariedade, que é a interdisciplinariedade para produzir um direito penal sincero, né? Aquilo que foi estudado cientificamente pela criminologia, é encampado como política criminal pelo legislador ou pelos poderes públicos e que vira, né, direito penal, vira norma jurídico penal, tá ok? Bom, e quem quiser dar um exemplo aí de política criminal também pode colocar um exemplo de política criminal municipal, né? Então imagina aí um exemplo de política criminal adotada pelo município, instalação de postes de iluminação pública em áreas de grande ocorrência de estupro, tá? Em áreas de grande ocorrência de estupro. Bom, e vamos para o próximo slide, então, direito penal. Como eu trouxe aí para vocês, né, o direito penal é o quê? Um conjunto de normas jurídicas em que o Estado proíbe determinadas condutas. Que condutas são essas? Crime ou contravenção penal. E onde estão previstas as contravenções penais? Lá na lei das contravenções penais, lembram disso? Como, por exemplo, a vias de fato, sob ameaça de sanção penal. Bom, pessoal, sanção penal aqui, a gente tem que ter a ideia que é gênero. É gênero, das quais são espécies as penas e o quê? E as medidas de segurança. E as medidas de segurança. Bom, e quais são as penas? As penas, elas estão previstas lá no artigo 32 do Código Penal. Então, se você abre lá, vai dizer assim, são
penas. As penas privativas de liberdade. Então, penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e multas. Bom, penas privativas de liberdade. Que pena que é essa? É o cárcere. A pena privativa de liberdade é o cárcere. E as penas restritivas de direitos? O Código traz várias delas, entre uma delas, por exemplo, a prestação pecuniária, a prestação de serviços à comunidade, tá? A limitação de fim de semana, exemplos de penas restritivas de direitos, tá ok? E, por fim, as multas. E as medidas de segurança? Medidas de segurança, nós temos duas previstas lá no artigo 96, que é tratamento ambulatorial e internação em hospital de custódia, tratamento ambulatorial e internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tá ok? Bom, e continuando então, o direito penal, como a gente já viu, o direito penal ele se orienta pela análise do modelo típico. O que significa isso? Que ele observa, o direito penal, então, observa a realidade criminal sobre o prisma do modelo típico. Né? Então, o que o direito penal quer realizar? O direito penal quer realizar a subsunção do fato à norma. Praticada uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir, né? Que se realiza por meio da subsunção do fato ao modelo típico penal, tá ok? Bom, então, pessoal, e orientado por quais princípios? Principalmente, além de outros. Orientado pelos princípios. Então, orientado pelos princípios. Primeiro deles, legalidade. E intervenção mínima. Então, orientado pelos princípios da legalidade e intervenção mínima. E aí, os subramos 3 princípios como subtipos da intervenção mínima. Fragmentariedade, anotem aí. Subsidiariedade e lesividade, ou aqui também podemos chamar de ofensividade. Então, a fragmentariedade. O que é a fragmentariedade? A fragmentariedade só pode ser considerado crime, né, aquilo que afeta gravemente os bens jurídicos. Então, só podem ser considerados crimes, né, ou melhor, infrações penais, aquilo que afeta gravemente o bem jurídico. E subsidiariedade? Significa dizer que o direito penal é a última ratio. E lesividade ou ofensividade? Significa que para haver crime, tem que ferir, tem que lesar, tem que ofender o bem jurídico. Tá ok? Bom, ilegalidade, né? Vocês já devem ter visto dentro do direito penal, né? Para ser crime, tem que estar previsto na norma penal incriminadora, tá? Tem que estar previsto
dentro do direito penal ou nas leis penais extravagantes. Tudo bem? Bom, então vamos para o próximo slide, que são os pontos fundamentais do direito penal. E aí, o que eu quero que vocês anotem no próximo slide? Que o direito penal, ele é subsidiário. Então, isso é muito importante, né? Ou seja, ele é a última ratio no combate dos comportamentos humanos indesejados, tá ok? Por que ele é subsidiário? Porque eu só posso utilizar o direito penal se eu não conseguir resolver o problema criminal por outros ramos do direito ou por meio de fontes extrajurídicas, tá ok? Por exemplo, né? Então eu só posso considerar aquilo como crime, né? Se na realidade eu não consigo trazer isso para dentro do direito penal, se o direito civil, o direito do trabalho, o direito administrativo não conseguiu resolver o problema. Ou se, no meio fora extrajurídico, se a família, se a igreja ou se a escola não conseguiu resolver o problema, né? Aí sim a gente vai pensar na ideia de direito penal. Por isso que ele é subsidiário, tá ok? Então olha lá que eu trouxe aí para vocês. Pontos fundamentais do direito penal. É um dos instrumentos de controle social, ao lado dos demais ramos do direito, e somente será legítima a utilização do direito penal quando houver o fracasso de outras formas de controle jurídicas ou extrajurídicas. Viu a ideia aqui do subsidiário? Olha só pode se levar para o direito penal se não resolver, se não conseguir resolver por meio do direito civil, do direito tributário, e se também a sociedade civil não conseguiu resolver por meio das normas sociais, né? Aquelas ditadas pela família, pela igreja, pela opinião pública, pela escola, ok? Então, para finalizar, nós vamos adotar aí que qual seria a ideia de um direito penal sincero. Qual seria, anotem aí a questão no material de vocês, a ideia de um direito penal sincero. O direito penal deve encarregar de converter em proposições jurídicas e gerais e obrigatórias o saber criminológico, encampado pela política criminal, tá? Então é aquela ideia da interdisciplinariedade entre as ciências, né? A criminologia faz a reflexão de todo o sistema punitivo para sugerir medidas, para sugerir diretrizes, que é encampada pela política criminal, que acaba sendo positivada dentro do direito penal, tá ok? Bom, e para a gente concluir e finalizar a nossa aula de hoje, a criminologia, política criminal e direito penal. Conclusão, pessoal. Conclusão. Vamos anotar aí, então, a conclusão. Que, embora essas disciplinas possuam conceitos próprios, não há dúvidas de que a política criminal, o direito penal e a criminologia se comunicam permanentemente e se interrelacionam para a transformação social. Tá ok? Bom, até a próxima aula.